Bom dia, meus irmãos. Vamos começar mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Eu vou fazer a leitura e os exercícios da lição 1, texto 1, da introdução à Epístola aos Hebreus. Então, vou começar a leitura. A Epístola aos Hebreus não é igual a nenhum livro do Novo Testamento. Ela começa como tratado, continua como um sermão e conclui como uma carta. A Epístola aos Hebreus, em virtude de sua magna eloquência e sua riqueza de recursos retóricos, tem sido chamada por estudiosos de o Isaías do Novo Testamento. Henrietta Mears chama Hebreus de o quinto evangelho e salienta o fato de que os outros 4 descrevem o ministério de Cristo na terra. Este descreve seu ministério no céu, à destra de Deus. Nós, leitores modernos da epístola, sentimos que o autor dirige-se a problemas que enfrentamos. Os leitores originais viveram dias de angústia, sendo perseguidos pelos próprios patrícios. Também nos dias atuais vivemos tempos difíceis, em que as dificuldades nos pressionam de todos os lados. A Epístola aos Hebreus tem uma mensagem de conforto, focalizando a nossa fé no Cristo, que é superior a todas as coisas, ressaltando que não devemos olhar para trás, mas olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. A autoria de Hebreus. A Epístola aos Hebreus é anônima, porque não menciona a identidade do seu autor. Os escritores cristãos primitivos não deixaram um testemunho unânime sobre a autoria de Hebreus. Escritores do primeiro século, como Clemente e Hermes, citavam Hebreus sem, porém, mencionar sua autoria. Clemente de Roma, de 95 d.C., defendia que Paulo escreveu a epístola em aramaico e Lucas o traduziu e a publicou aos gregos. Hipólito e Irineu rejeitaram a autoria paulina. Tertuliano cria que Barnabé tinha sido seu autor, pois seu passado como levita o credenciava a falar com precisão dos ritos judaicos. O reformador Martinho Lutero cria que Apolo era seu autor, um fato que pesa em seu favor é a sua eloquência. Calvino pensava em Clemente de Roma como seu autor. John Owen
escreveu um livro provando a autoria paulina com veemência. O historiador Arnaque pensava em Priscila, esposa de Áquila, como autora. Mas a igreja primitiva jamais manifestou-se favorável a estas opiniões. A opinião mais equilibrada quanto a esta questão foi esboçada por Orígenes, um dos mestres da Igreja Antiga, de 220 depois de Cristo. O quanto a autoria de Hebreus, só Deus sabe. Semelhanças entre Hebreus e as epístolas paulinas. Os defensores da autoria paulina salientam que a epístola contém temas teológicos comuns a Paulo. Entre eles, a pré-existência, o papel de Cristo na criação, a nova aliança e outros temas comuns nos escritos paulinos, como a intercessão de Cristo, a morte expiatória do Senhor. Esses e outros indicativos levaram boa parte da cristandade a considerar Paulo como autor de Hebreus. Diferenças entre Hebreus e as epístolas paulinas. Estudiosos apontam que Paulo escreveu num estilo abrupto e com mudanças repentinas. Por outro lado, o estilo de Hebreus é cuidadosamente polido e ritmicamente construído. Além disso, a maior ênfase de Paulo é o Cristo ressurreto. A preocupação do autor aos Hebreus é definir o sacerdócio de Jesus. Charles Trenham chama a atenção para o fato de que é muito mais fácil dizer quem não escreveu Hebreus do que dizer qualquer coisa de certo a respeito de quem o fez. Todavia, a ignorância de quem tenha sido o autor desta epístola não diminui seu valor teológico e espiritual, uma vez que não resta dúvida de que Deus é seu autor primário e os crentes de todos os tempos seus destinatários. O título aos Hebreus reflete a crença de que os judeus cristãos foram os destinatários originais da epístola. A maioria dos estudiosos pensam que se tratava de judeus cristãos que viviam na Palestina. Theodore Zahn sugere que podiam ser judeus cristãos em Roma, pois os judeus cristãos da Palestina eram pobres e dependiam de ofertas das igrejas dos gentios. Entretanto, Hebreus 6:10 dá a entender que os eleitores da epístola ajudavam sistematicamente irmãos pobres. A afirmação de Hebreus
13:24, os da Itália vos saudam. Soa como se os italianos, longe da pátria, enviassem saudações aos amigos em Roma. Fontes extrabíblicas informam que a igreja em Roma era generosa e sofrera terrível perseguição, o que pode ter ocorrido na época de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma em 49 depois de Cristo. É sugerido em Romanos 11, 13 e 18 que a igreja em Roma tinha base cristã judaica. Essa é a posição da maioria dos estudiosos hoje. Quer dizer, local e data da escrita. O local da escrita da epístola é desconhecido. Sua data oficial também é incerta. Tal epístola foi citada por Clemente de Roma em 95 depois de Cristo, o que requer sua autoria para antes de 95 depois de Cristo. Favorece a possibilidade de uma data anterior a 70 depois de Cristo. A ausência da menção da destruição de Jerusalém. Além disso, Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, ainda vivia. Hebreus 13, 23. E a perseguição aumentava, o que nos leva a pensar na autoria da epístola após 49 e antes de 70 depois de Cristo. O propósito de Hebreus. Não obstante, a distância de onde viviam os leitores, o autor os conhecia muito bem. Ele os identificava como generosos, Hebreus 6:10, que tinham começado bem, Hebreus 6:10, mas que não progrediam, Hebreus 11, pois eram imaturos, está em Hebreus 5, 11 e 14. Mers diz com acerto que a vida cristã é como andar de bicicleta. Se não estiver em movimento, você cai. O autor sabia que estavam sendo duramente perseguidos. Está em Hebreus 10, 24 ao 32. Em Hebreus 12, versículo 4. E tinham planos de visitá-los brevemente. Por causa dos escárnios, dos vexames causados por seus perseguidores, esses cristãos começaram a pensar que tinham perdido muito ao abraçar a fé em Cristo. O autor adverte aos leitores a não deixarem a sua congregação e os exorta firmemente para que não caiam em pecado, pois eram indolentes e estavam desanimados. Tinham deixado de crescer espiritualmente. O objetivo do autor é impedir seus leitores de voltar
às cerimônias e aos rituais do judaísmo, insistindo com eles que se mantivessem firmes e conservassem a esperança do Evangelho. Matteo Henry diz que os judeus inconversos usavam muitos argumentos para tirar da fé cristã seus irmãos convertidos. Apresentavam a lei de Moisés como superior à dispensação cristã. Portanto, o apóstolo indica a superioridade de Jesus de Nazaré como Filho de Deus e os benefícios de seus sofrimentos e morte como sacrifício pelo pecado. De modo que a religião cristã é muito mais excelente e perfeita que a de Moisés. O objetivo principal parece ser a progressão dos hebreus convertidos no conhecimento do Evangelho e, assim, estabelecê-los na fé cristã, impedindo-os que se afastem dela. Fato este do qual são advertidos com fervor. O conhecimento de Jesus Cristo é a medula e os ossos de todas as Escrituras. A lei cerimonial está cheia de Cristo e todo o Evangelho está cheio dele. As benditas linhas de ambos testamentos se ajuntam nele. O principal objetivo da epístola aos Hebreus é descobrir como concordam e se unem docemente ambos em Jesus Cristo. O valor da epístola aos Hebreus para os cristãos hoje. O autor demonstra grande habilidade em tratar com judeus cristãos desanimados quando apresenta tudo o que temos em Cristo. Torna-se atual, pois é uma admoestação e um consolo a alguns de nossos irmãos. Hoje, que pouco conhecimento tem de Cristo, deixando-se levar por todo o vento de doutrina. A epístola aos Hebreus apresenta os princípios básicos da maturidade cristã. Existe a tendência de crentes novos ficarem perto demais dos elementos prejudiciais de sua vida velha e mesmo trazerem alguns desses elementos para sua vida nova. A epístola aos Hebreus nos ensina que a maturidade só pode ocorrer à medida que os olhos do crente estejam em Jesus e que a vida seja completamente entregue a Ele pela fé. Cristo é capaz de nos aperfeiçoar em todas as coisas para o nosso crescimento até a maturidade espiritual. O tema de Hebreus.
A palavra-chave da epístola aos Hebreus é melhor ou superior. O grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo, superior aos anjos, porque eles o adoram, superior a Moisés, pois ele o criou, superior ao sacrifício de Arão, pois o seu é eterno, superior à lei, pois é o mediador da nova aliança. O uso que o autor faz do Antigo Testamento testifica que não podemos entender plenamente o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, e nem o Novo Testamento sem o Antigo Testamento. Bom, aqui terminou a leitura. Agora vamos aos exercícios de fixação. Marque V para verdadeiro e F para falso. Primeira, a palavra-chave da epístola aos Hebreus é melhor? Então, a primeira vocês vão marcar V, verdadeira. A palavra-chave da epístola aos Hebreus é melhor. Marque V, verdadeira. Número 2, questão número 2. A epístola aos Hebreus foi escrita na Grécia? A 2, vocês vão marcar F, é falsa, tá? Ninguém sabe aonde foi escrita ainda. Não se sabe onde foi escrita a carta aos Hebreus. A terceira, a unanimidade em aceitar a autoria paulina da epístola aos Hebreus? A 3, marque falsa, tá? Porque não há unanimidade, não se sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Questão 4. O grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo? 4, vocês vão marcar V, é verdadeira. O grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. 4V, verdadeira. Questão 5. O reformador Martinho Lutero cria que Tiago era autor de Hebreus? A 5ª, vocês vão marcar F, é falsa, tá? O reformador Martinho Lutero acreditava que Apolo tinha feito a carta aos Hebreus. Então, a 5ª, marque F, é falsa. Agora, a segunda parte dos exercícios, sublinhe a resposta correta. Primeira, Henrietta Mers chama Hebreus de o quinto evangelho ou a epístola da alegria? Aqui vocês vão sublinhar a palavra o quinto evangelho. Henrietta Mers chama Hebreus de o quinto evangelho. Então, sublinhe a palavra o quinto evangelho. A segunda questão, a epístola aos Hebreus tem sido chamada de os Salmos do Novo Testamento ou o Isaías do Novo Testamento? Aqui na segunda, vocês vão sublinhar a palavra os Salmos do Novo Testamento. Então, o correto é a epístola aos Hebreus
tem sido chamada de os Salmos do Novo Testamento. Terceira, Hebreus apresenta os princípios básicos da graça de Cristo ou maturidade cristã. Apresenta os princípios básicos da graça. 3. Hebreus apresenta os princípios básicos da graça de Cristo ou maturidade cristã. Aqui vocês vão sublinhar maturidade cristã. Então vai ficar: Hebreus apresenta os princípios básicos da maturidade cristã. Vamos para a questão número 4. O grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo ou a humildade de Cristo. Aqui vocês vão sublinhar superioridade de Cristo. Então, o grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. A quinta é: Hebreus foi escrita para cristãos maduros ou imaturos. Aqui vocês vão sublinhar imaturos. Então, Hebreus foi escrita para cristãos imaturos, principalmente por causa das heresias ou das perseguições. Então, vocês vão colocar aqui perseguições, sublinhe das perseguições. Então, eu vou ler tudo junto, ó. Hebreus foi escrita para cristãos imaturos, principalmente por causa da perseguição. Então, vocês vão sublinhar lá, imaturos e da perseguição. Bom, terminamos a aula de hoje. Até o próximo encontro. Deus abençoe a todos.